conta a história de um cavalo de pau terminava uma guerra de 10 anos. Assim começa a música Mulher Nova, Bonita e Carinhosa, que se tornou grande sucesso a partir do seu lançamento nos anos 80, na interpretação da cantora Amelinha. O que talvez muita gente não saiba é que Mulher Nova, Bonita e Carinhosa tinha sido composta bem antes, pelo cantador, violeiro e repentista Otacílio Batista, gravada como mote, que são aqueles versos sobre os mais variados assuntos que costumam ser dados aos repentistas nas pelejas, a exemplo daquele famoso mote: imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Depois, Zé Ramalho deu uma roupagem nova à composição de Otacílio Batista, ganhando os 4 cantos do Brasil na voz de Amelinha. A luta cantada na música, como vocês sabem, é a Guerra de Troia, que não teria sido desencadeada apenas pela beleza de Helena, mas, penso eu, muito mais pela insensatez masculina. Guerra que faz parte da Ilíada e da Odisseia, poemas, como nós sabemos, atribuídos a Homero. A bem da verdade, Homero talvez nem tenha existido como personagem histórico. É possível que vários, por assim dizer, Homeros tenham transformado em milhares de versos escritos. Só para se ter uma ideia, a Ilíada e a Odisseia, cada um dos poemas, tem bem mais de 10.000 versos. E esses vários Homeros podem ter transformado o que era parte de uma longa tradição oral de poemas que eram recitados e cantados por poetas populares da antiguidade. Vários desses poetas eram cegos. Na tradição de alguns povos antigos, o cego, que não podia ser um agricultor ou um soldado, terminava ganhando a vida e entretendo as pessoas com cantigas populares. Além disso, uma das traduções do nome Homero significa aquele que não vê. Mesmo em nosso meio, não são raros os casos de poetas cantadores cegos. O patriarca dos cantadores nordestinos, por exemplo, é o cego Aderaldo. Importante em tudo isso é perceber a Ilíada e a Odisseia como que elas realmente são. Elas são poesia e não historiografia. O poeta, nesse caso, como todo artista, não deve ser visto como alguém que registra os fatos como eles ocorrem, mas como aquela pessoa que busca a essência das coisas. Por isso, para tentar compreender o pensamento e a visão de mundo de um determinado povo, de uma determinada civilização, não se pode desprezar o olhar da arte, da literatura, da poesia. No caso dos poemas homéricos, essa visão é marcada pelos mitos, na narrativa das ações dos heróis, seja Aquiles, o herói dos tempos da guerra na Ilíada, ou seja, Ulisses, chamado Odisseu, na sua viagem de retorno ao lar, anos depois da guerra acabada. A narração das aventuras dos heróis nesses poemas se viam como modelos para as pessoas comuns. Daí que os poemas homéricos foram fundamentais para a educação do povo grego. Neles, não há uma separação entre ética e estética. Os atos dos heróis são exemplos do belo, do justo e do verdadeiro ao mesmo tempo. Interessante que na Odisseia, o poeta fala de uma terra habitada por ciclopes. E ele diz assim: são homens soberbos e sem leis, que confiando nos deuses imortais, não plantam nem lavram, entre os quais tudo nasce, sem que a terra tenha recebido semente nem cultura. O trigo, a cevada e as vinhas que produzem o vinho dos pesados cachos,
que para eles a chuva de Zeus entumece. Eles não têm assembleias que julguem ou deliberem, nem leis. Vivem em côncavas grutas, no cimo de altas montanhas, e cada um dita a lei a seus filhos e mulheres, sem se preocuparem uns com os outros. No mundo da gente, porém, é preciso arar o solo e semear a terra, mesmo que se tenha plena confiança nos deuses ou no Deus imortal. O nosso Deus imortal, é bem verdade, adverte aos seres humanos para que não se preocupem demais em plantar e lavrar. Olhai os lírios, como crescem, diz a Escritura Sagrada. Não trabalham nem tecem, mas eu vos digo, nem Salomão, com toda a glória, se vestiu como um deles. Todavia, esse Deus não permite, ao menos neste mundo, as suas criaturas viverem num mundo sem normas, sem regras, e nem assembleias para julgar e deliberar. Até porque nesse mundo não há como a gente viver sem se preocupar uns com os outros, diferente do que acontece lá na terra dos ciclopes. O direito, nesse contexto, é sinônimo de relação entre as pessoas. No mundo que uns que tem que se preocupar com os outros, o direito é, antes de tudo, a relação interpessoal. E isso foi percebido pela genialidade de um poeta. O poeta é aquele que procura buscar a essência das coisas. Alguns juristas dizem que não foi um jurista que deu o melhor conceito de direito, mas um poeta. Este poeta, Dante Alighieri, que disse que o direito era, antes de tudo, uma proporção, uma relação. A proporção real e pessoal, de homem para homem, de ser humano para ser humano, que quando conservada, conserva a sociedade, mas quando destruída, destrói essa mesma sociedade. Kant, por sua vez, embora dando ênfase à liberdade como um elemento fundamental, deixa claro que direito é, antes de tudo, a coexistência das liberdades. Quando vai nos dizer, nos mostrar o direito como um conjunto das condições segundo as quais o arbítrio de cada um, a liberdade de cada um, pode coexistir com o arbítrio dos outros, de acordo com a lei geral de liberdades. Viajar por esse direito, como relação entre as pessoas, ou como a convivência das liberdades, é uma verdadeira odisseia. Nessa viagem, é preciso agir não apenas com a razão, mas com o coração. Este que, como disse Pascal, tem razões que a própria razão desconhece. Nesse sentido, é que eu peço vênia para concluir essa reflexão recitando lições de um jurista, o professor Técio Sampaio Ferraz Júnior. E faço questão de recitar por entender que quando a gente recita, quando se declama uma poesia ou quando se faz uma oração, nós estamos fazendo uma homenagem ao mesmo tempo que nós estamos tentando guardar no coração das pessoas aquelas mensagens ditas por quem escreveu esses pensamentos. E Técio Sampaio Ferraz faz, na sua introdução ao direito, aquilo que eu entendo como uma verdadeira declaração de amor ao direito, falando no direito como um mundo fantástico, expressão que é muito apropriada quando se fala em poema épico, falar do maravilhoso e no fantástico. Daí que eu considero esse trecho de Técio Sampaio Ferraz Júnior, se não é parte de um poema épico, é um verdadeiro poema em prosa. E diz Técio Sampaio: o direito é um dos fenômenos mais notáveis na vida humana. Compreendê-lo é compreender uma parte de nós mesmos. Saber em parte porque obedecemos, porque mandamos, porque nos indignamos,
porque aspiramos mudar em nome de ideais. Porque em nome de ideais conservamos as coisas como estão. Ser livre é estar no direito. E, no entanto, o direito também nos oprime e nos tira a liberdade. Por isso, compreender o direito não é um empreendimento que se reduz facilmente a conceituações lógicas e racionalmente sistematizadas. Estudar o direito é uma atividade difícil, que exige não só acuidade, inteligência, preparo, mas também encantamento, intuição, espontaneidade. Para compreendê-lo é preciso, pois, saber e amar. Só o homem que sabe pode ter-lhe o domínio, mas só quem o ama é capaz de dominá-lo, rendendo-se a ele. Por tudo isso, diz o professor Tércio Sampaio, o direito é um mistério. O mistério do princípio e do fim da sociabilidade humana. Suas raízes estão enterradas nessa força oculta que nos move a sentir remorso quando agimos indignamente e que se apodera de nós quando vemos alguém sofrer uma injustiça. Introduzir-se ao estudo do direito é, pois, entronizar-se num mundo fantástico de piedade e impiedade, de sublimação e de perversão, pois o direito pode ser sentido como uma prática virtuosa que serve ao bom julgamento, mas também usado como instrumento para propósitos ocultos ou inconfessáveis. Estudá-lo sem paixão é como sorver um vinho precioso apenas para saciar a sede. Mas estudá-lo sem interesse pelo seu domínio técnico, seus conceitos, seus princípios, é enebriar-se numa fantasia inconsequente. Isto exige, pois, precisão e rigor científico, mas também abertura para o humano, para a história, para o social, numa forma combinada que a sabedoria ocidental, desde os romanos, vem esculpindo como uma obra sempre por acabar. Palavra do professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Espero podermos falar depois sobre esse mistério do direito, sobre esse mundo fantástico do direito e sobre essa forma de sabedoria que desde os antigos nós estamos construindo. Espero continuarmos nessa nossa viagem que eu chamo da nossa Odisseia pelo Direito.